ao contrário das duas últimas aulas que focavam no seu momento atual, essa aqui começa a focar um pouquinho no seu lastro, na sua procedência. Ela prova o caminho que você percorreu para se tornar o profissional que é hoje, tá bom? Então a gente está falando aqui sobre o seu histórico profissional. E o que é exatamente o seu histórico profissional? Ele é uma lista de experiências das suas experiências profissionais que deve mostrar onde você trabalhou e quais foram as consequências, qual foi o impacto do seu trabalho lá. Essa lista de experiências deve ser listada em ordem cronológica invertida e o que isso significa é que as mais recentes devem aparecer sempre primeiro, beleza? Aqui eu vou falar sobre uma experiência, nós estamos falando sobre uma lista, é claro, mas aqui eu vou te dar detalhes sobre uma e você vai aplicar essas mesmas informações que eu vou te passar aqui em todos os itens da sua lista de experiências, tá bom? Para começar a falar sobre uma experiência, o que é exatamente importante quando a gente fala sobre uma experiência? A primeira coisa é a sua função. A sua função é muito simples, eu trabalhei como isso. Onde? Na empresa. E aqui são duas informações, a minha função e o nome da empresa, e essas informações podem se inverter se você quiser. Se você achar que as empresas que você trabalhou são empresas de prestígio, são empresas conhecidas no mercado que você atua, ou no Brasil, ou no mundo, você pode colocar o nome da empresa em primeiro lugar e depois a sua função. Não tem importância nenhuma você inverter essas duas informações. Então vamos lá, função, nome de empresa, depois a localização. E aqui você pode colocar, como a gente colocou lá em cima, nos dados pessoais, né, nos dados de contato, nós colocamos cidade e estado, e você pode considerar também país se você concorrer a vagas internacionais. Além disso, nós vamos falar também sobre o intervalo de datas. E esse conjunto de informações, essas 4 informações, formam as primeiras informações que são escaneadas pelos olhos do recrutador. Exato, naqueles 10 segundos, entre 7 e 10 segundos que ele vê o currículo, a primeira coisa que ele vê quando ele olha para sua experiência profissional são essas informações. Ele não vai ainda nos detalhes. Depois disso, a gente vai fornecer também uma lista de tópicos que vai mostrar, primeiro, a descrição do seu trabalho em detalhes, focando nas suas habilidades técnicas e depois disso, as suas conquistas ou a consequência do seu trabalho, o impacto que o seu trabalho teve lá na empresa. Beleza? Então vamos aqui. O que é importante? É importante que você use palavras de ação, palavras de comando. Por exemplo, eu desenvolvi, implementei, refatorei, atualizei, modernizei, aumentei, dupliquei, tripliquei, resolvi, liderei, dirigi, treinei. Isso são palavras de ação, palavras que mostram algo que você fez, tá bom? Então você vai usar palavras de ação. Vamos para a próxima. Mostre aumentos para métricas positivas. E o que eu quero dizer métricas positivas? Performance. Você aumentou performance. Você melhorou vendas. Você aumentou lucro, aumentou faturamento, aumentou o índice de satisfação do cliente. Do mesmo jeito que você vai mostrar aumentos para métricas positivas, você vai mostrar diminuição, mostrar redução para métricas negativas. E o que são métricas negativas? Número de bugs, custos, reclamação de clientes, por exemplo. Então você vai mostrar aumentos para métricas positivas e reduções para métricas negativas, tá bom? Além disso, quantifique resultados sempre que possível. O que isso significa? Significa usar símbolos de porcentagem, símbolos monetários, símbolo de dólar, símbolo de real, um número. Por que eu preciso quantificar resultados? Porque números são igual resultado, o que é igual a valor gerado. Quando você coloca um número, quando você coloca um símbolo de porcentagem, ou quando você coloca um símbolo de moeda, você está mostrando exatamente o valor que você gerou lá. É exatamente isso, por isso que nós precisamos colocar esse tipo de informação. Tá bom? Além disso, prefira sempre dados concretos a abstrações. E o que eu quero dizer com isso? Vou te dar um exemplo. Refatorei, e aí uma palavra de ação, o carrinho de compras para melhorar a sua performance. O que significa melhorar a sua performance? Isso é uma abstração. Isso é abstrato. E se ao invés de fazer isso, eu usar algo assim, refatorei o carrinho de compras para diminuir o tempo de carregamento de 2 para meio segundo. Olha isso, eu já estou mostrando resultado concreto, estou mostrando uma redução de 2 para meio segundo no tempo de carregamento, que aqui no caso é uma métrica negativa. E eu posso ir além, aumentei o faturamento mensal em 12% ao reduzir o tempo de carregamento do carrinho de compras em 75%. Olha como fica rica a informação. Antes era refatorei o carrinho de compras para melhorar a performance, e agora eu tenho aumentei o faturamento mensal em 12% ao reduzir o tempo de carregamento do carrinho de compras em 75%. Olha como isso é poderoso, olha como essa informação vira rica. Beleza? Só que você pode perguntar como que eu posso quantificar, como que eu posso dar números para tudo. E aí eu vou começar a te dar uma ideia de como quantificar qualquer coisa. E a primeira coisa que você precisa fazer é qual foi a sua conquista, identifique quais foram as suas conquistas. E depois, quando você identificar cada uma delas, eu quero que você responda algumas perguntas. E essas perguntas são muito simples, são quantos, quanto, com qual frequência ou por quanto tempo. Você vai responder uma ou duas vezes usando uma ou duas dessas perguntas. Você não precisa fazer muitos rounds, você não precisa fazer muitas vezes. Vamos te dar um exemplo? Escrevi artigos para um jornal local. Isso não quer dizer, isso não é uma descrição de uma vaga de TI, mas é para mostrar um exemplo aqui. Escrevi artigos para um jornal local. Olha só, quantos? Escrevia 5 artigos numa frequência semanal. Escrevi 5 artigos por semana para um jornal local. Aí o cara pode pensar, pô, o cara trabalhou 6 meses lá. Quantos artigos ele escreveu? Ele escreveu 5 artigos por semana. E aí a gente pode ir além. A gente pode fazer uma outra pergunta. Quantos de novo? Quantos leitores? 5.000 leitores. Com qual frequência? 5.000 leitores diários. Escrevi 5 artigos por semana para um jornal local com 5.000 leitores diários, com mais de 5.000 leitores diários. Olha a riqueza da informação. O meu trabalho está sendo exibido para 5.000 pessoas, todo dia. Olha como a informação fica mais rica. Vamos para um outro exemplo? Agora um exemplo um pouquinho na nossa área. Migrei servidores locais para a AWS. Quanto? E aí eu posso falar, diminuir custos em 40%, custos mensais. Migrei servidores locais para a AWS, diminuindo custos mensais em 40%. Essa é a primeira parte. E eu faço de novo. Quanto? Eu tive um uptime em 87%. Com qual frequência anual? Por quanto tempo anual? Migrei servidores locais para a AWS, diminuindo custos mensais em 40% e aumentando o tempo de atividade anual em 87%. Olha como a informação fica mais rica. Beleza, vamos para um exemplo?
Esse aqui é um exemplo meu sobre uma experiência que eu tive e eu coloquei Front-End Developer, é minha função, e depois eu coloquei CT Software, Campinas, São Paulo, Brasil. E aqui a função, a empresa e a localização. Na localização eu preferi colocar o país, já que eu atuo no mercado internacional. E quando foi isso? De novembro de 2007 a dezembro de 2017. Foram 10 anos nessa empresa. E aí, entrando nos tópicos, né, falando sobre o que eu fiz exatamente lá. Desenvolvi sites e aplicações web usando JavaScript, Vue.js, AngularJS, jQuery, HTML, CSS e Drupal CMS. E aqui tem uma característica muito importante. Eu estou usando as principais habilidades técnicas que eu usei lá e que também fazem sentido com o meu perfil, mas mais do que tudo, eu estou provando com uma experiência profissional o que eu coloquei lá na minha lista de conhecimentos e também no meu resumo. Estou usando uma palavra de ação, desenvolvi o que eu fiz lá e estou usando as palavras-chave para provar o que eu tenho na minha lista de conhecimentos e também lá no meu resumo. Beleza? Além disso, otimizei processos internos, e aqui otimizei uma palavra de ação, processos internos, aumentando em 22% a velocidade média de desenvolvimento dos times onde atuei. Otimizei processos, aumentei 22%. Otimizei, palavra de ação, aumentando em 22%, uma métrica positiva, velocidade média no desenvolvimento dos times. E depois, implementei projetos para clientes como Coca-Cola, Johnson & Johnson e Pfizer. E aqui não é exatamente uma conquista, eu estou falando um pouquinho sobre projetos, mas como os clientes são clientes de prestígio, eu acho que vale a pena colocar aqui, porque isso faz com que os olhos do recrutador também brilhem. Beleza? Então, só pra gente recapitular e finalizar essa aula, vamos fazer um resumo do que a gente falou aqui. Nessa aula a gente falou sobre a sua lista de experiências profissionais, ou seja, sobre o seu histórico profissional. Nós falamos sobre uma descrição detalhada, falamos sobre mostrar suas conquistas usando palavras de ação, e aí, aumentos para métricas negativas, reduções para métricas negativas, falamos sobre quantificação de resultados e usar dados concretos ao invés de abstrações, e também aprendemos a como quantificar qualquer coisa. Foi bastante conteúdo nessa aula, eu espero que você tenha gostado, e agora vamos para a nossa já tradicional atividade. Eu quero que você escreva a seção o que você fez aqui no seu CV Plus. O que quer dizer